dedicado às crianças, né? Hoje tudo tem o tema Jesus vive, né? E aí, quero agradecer a presença de cada um de vocês, a presença dos pais, dos responsáveis. Glória a Deus. Vamos fazer neste momento a leitura da palavra. O leitor já pode vir aqui fazer a leitura da palavra? Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler em João capítulo 1, versículo 29. Vamos ficar de pé. Estela. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler. Eu vou ler o versículo, vocês vão repetir, tá? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem sabe me dizer quem é o Cordeiro de Deus? Quem? Não estou estudando, né? Jesus, nosso Salvador, verdade. Ó, agora a gente vai fazer o momento da oração. Eu vou repetir, eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Bem alto. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite tão especial na sua presença. Meu coração está alegre. Te peço, ó Deus, que abra minha mente para receber a sua palavra através dos louvores da ministração e fale ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar. Para os visitantes, vamos louvar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença
Deus está aqui. Tão certo como ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como eu. Glória a Deus, perdi. Glória a Jesus. Vamos voltar isso então. Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos deixar agora as crianças louvarem que é melhor. Glória a Deus. Então, vamos começar pela Estela e Helena para estar louvando ao Senhor.
Seja aberto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir também de Moisés. Glória a
Paz, Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou, aí está o Salvador, seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória! O universo chora, o sol se apagou, aí está o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Vem, Gri, vem, Gabriele. Vem todo mundo aqui. Ó, eu quero dizer que é motivo de muita alegria. Nós estamos aqui na casa do Senhor em mais um culto. Hoje é o nosso culto. Quem lembra que a tia falou o nome do tema? Quem lembra? Como que é o tema do culto? Ele vive. Isso, Jesus vive. Quem que vive? Jesus. Qual é o tema do nosso culto? Ele vive. Jesus vive. Ele vive eternamente. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, não foi? Vamos levantar a mãozinha assim pra cima? Vem cá, Gui. Vem, Carol. Levanta a mãozinha assim. Levanta a mãozinha assim. Pode sentar ali, Gui. Senta ali, ó. Levanta a mãozinha. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto. Senhor, eu estou com o meu coração aberto para receber mais a tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Continue falando ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje nós vamos ter uma brincadeira. Essa brincadeira vocês fazem lá na escola. Chama Mar Vermelho. Quem já brincou na escola? É legal, não é? Mas o professor Lucas, verdade, mas a Pro vai fazer uma explicação interessante dessa brincadeira. Vai ser legal. Mas primeiro a gente vai cantar e vocês já vão se preparando aí. Tá bom? Vamos louvar o Senhor do corinho? Quem quer cantar um corinho? Quem quer dar uma dica pra gente cantar um corinho? Qual, Gui? Qual? Alguém quer cantar um corinho? Fala, Estela. Ah, a Estela não é isso. Então vamos cantar. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava sua vida era torta. Um dia um homenzinho a vida encontrou e tudo que era bom, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a vida encontrou e tudo que era bom, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a vida encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Olha, por que vocês acham que Jesus endireitou ele? Encontrou a palavra do Senhor. Por causa que o mundo era todo torto. O mundo dele estava todo torto. Por que ele estava todo torto? Por que vocês acham que ele só conseguiu se endireitar quando ele entrou a Bíblia? A palavra do Senhor. É verdade, a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia ela tem um manual de como a gente deve prosseguir na vida. Quem quer ter sucesso na vida precisa ler os livros da escola, precisa. Mas precisa ler a Bíblia, por quê? Os livros da escola alimentam a nossa inteligência, aumenta a nossa capacidade de fazer prova e tirar 10, mas a palavra de Deus alimenta a nossa alma, cuida das nossas emoções, ajuda a gente ficar mais esperto, mais inteligente, mais sábio. Uma coisa é você ter inteligência, outra coisa é você ter sabedoria do alto. Entenderam? Glória a Deus. Vamos brincar então agora? Ó, Estela, você é a pegadora. Vamos lá brincar? Como você já sabe, vai ficar mais fácil pra tia. Vem aqui, ó. Você é mais rápido? Vai, faz aqui, ó. Igual na escola, uma direita. Vai ser bem rapidinho, sério.
mas vai dar certo. Você é a pegadora, não é? Então pode virar pra lá. Vocês ficam aqui em fileira, ó. Vem cá, Maria. Você vai ficar com vergonha, Pedro? Aqui, vai. Assim. Aqui, Estela. Aqui. Gabriel, você tá no meio? Como eles têm que falar? Ó, eu vou estar no grupo de vocês. Nós vamos perguntar assim para a Estela. A Estela é a pegadora. Então vamos. Então vai, a Estela vai falar a função. Queremos atravessar a Mar Vermelho. Agora as duas. Agora a pergunta é de nada, né? Vai vocês. Assim, isso. Vocês podem ser os pegadores. Vai, vamos lá. Queremos atravessar o Mar Vermelho. Como? Pé torto? Então, vai, Bruno. Não, vamos ter aqui de pé torto. Olha aqui. Peguei você. Vai lá, tá correndo. Só ficou. Então vai, vocês são os pegadores agora. Ó, pode sentar, agora a Pro vai explicar a brincadeira. Pode sentar. O Heitor foi o vencedor, porque ele não se deixou ser pego. Pode sentar, senta, agora a Pro vai explicar. Ó, quando a Estela deu a ideia dessa brincadeira, ela me explicou, porque eu não sabia. E aí, o que acontece? Quando essa brincadeira tem condição. Ah, podemos atravessar o Mar Vermelho? Não, só com a condição. Atravessa quem tiver o cabelo longo, quem tiver o pé torto. E quem não conseguir? E quem não tiver o cabelo longo? E quem não tiver as características que o pegador falou? Aí pode ser pego. Mas, se a gente for pensar pelo contexto da Bíblia, quando Jesus ele morreu na cruz, ele estipulou condição? Hã? Ele falou que ele estava morrendo na cruz por quê? Quantos pecados? Pelos pecados de quem? De todos, né? Então não tem condição. Quando a salvação de Deus vem, não tem condição nenhuma. Ah, só pode ser salvo quem tem o cabelo loiro. Gente, é assim. Ah, só pode ser salvo quem é japonês. É assim, gente. Ah, só pode ser salvo quem tem a perna assim. Não é assim desse jeito. Ah, só pode ser salvo quem tem olho azul. Não é assim, não é verdade? A palavra de Deus fala o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos,
que é cansado? O que é cansado, Isa? Fala, Dri. O que é cansado pra você? Você está cansada? Sim, eu também estou cansada hoje. O que é cansada para você, Isa? Meu pai. Seu pai também está cansado? O que é cansado para você, Guilherme? Meu pai. Ó, os pais estão muito cansados hoje. O que é cansado, Heitor, para você? Alguém que fica gravando. Isso, ó, é verdade. Às vezes você almeja tanto uma coisa, você corre, e no final você está cansado. Mas a palavra de Deus, ela vem dizer, você quer falar, Helena? Cansada de estudar, ô Helena. Ó, a palavra do Senhor está falando. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Não é verdade? Nessa noite, olha só, essa noite, a Pro já vai entrar na palavra de Deus. Mas hoje a palavra de Deus vai ficar diferente. Por quê? Porque vocês que vão me ajudar a construir a mensagem. Tá bom? Nessa noite, eu quero ler o versículo oficial. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia novamente no livro de João. No livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo ele é muito forte. E nós vamos desenvolver a palavra do Senhor através dele. Levanta a mão assim para cima, ó. Crianças, levanta a mão assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui está a tua palavra. Acalma o meu coração e abre o meu entendimento. Porque eu quero te ouvir. Eu quero voltar para casa e sonhar com essa palavra. Eu quero sentir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, guiando todos os meus dias, toda a minha semana, porque eu creio na tua palavra e no teu poder. Em nome de Jesus, amém. Crianças, esse mês de abril nós tivemos o quê? Todo mundo sabe, né? E o que vocês, quando vocês foram no mercado, quando vocês passaram na rua ou lá na escola, o que vocês viram? E o que mais? E o que mais? O que mais? Que animal vocês viram? Coelho. O coelho da Páscoa. Só que hoje, eu quero explicar para vocês o sentido da verdadeira Páscoa. Por quê? Porque o mundo que a gente está vivendo, mulher, quer enganar a gente, quer fazer assim, confundir. A Páscoa é para a gente relembrar o quê? O que é a Páscoa? A gente relembra o que na Páscoa? O que mais? Morte e ressurreição. E aí você chega lá no mercado e tem um ovo. Um ovo do quê? Aí a criança. Verdade, né? Aí a gente fica confuso, porque coelho não bota ovo. Aí a gente aprende na
palavra de Deus, a criança que não vem na história da Bíblia, ela vai ficar achando que isso é verdade. A criança que não conhece a Bíblia, ela vai pensar assim: a Páscoa é o coelho, a Páscoa é o ovo. Na taça Jesus ressuscitou. Sim, e hoje eu quero falar para vocês o sentido da verdadeira Páscoa. Vamos construir essa mensagem para Pro? Quem lembra aqui? Eu vou falar para vocês de quando começou da primeira vez. Presta atenção para vocês ficarem inteligentes. Quem lembra aqui quando o povo de Deus estava preso lá no Egito? Teve as 10 pragas, lembra? Vamos relembrar as 10 pragas? Quem que lembra? A praga de piolho. Ixi, eu estava lembrando dos piolhos. As 10 pragas. Pode falar. A praga do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da morte dos animais, a praga das úlceras, a praga da saliva, a praga dos gafanhotos, a praga da cera e a praga da morte dos primogênitos. Sim, ele estava escravizado. O Moisés lembrou das 10, porque o nome dele é Moisés, né, gente? Aí, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas. Tudo para o faraó amoleceu o coração. Moisés chegava lá, faraó, deixa o povo ser liberto. Chegou o tempo de Deus quer libertar o povo dele. O faraó amoleceu o coração. O faraó não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum ele queria. E o Senhor Deus, para fazer com que ele amolecesse o coração, ele foi lançando as pragas sobre o povo do Egito. E chegou a última praga. A morte dos primogênitos. Tem pessoas que pensam que os primogênitos eram bebezinho, morreu um monte de bebezinho, mas não. Primogênito é o primeiro filho, é o filho mais velho. Né? Você é a filha mais velha, né, Elisa? Eu sou a filha mais velha. Se a minha mãe e o meu pai não tivessem ouvido a palavra do Senhor, não tivessem ido lá, a regra é o seguinte: para que Deus protegesse a família, para que o anjo da morte não passasse naquela casa, a família ia ter que pegar um cordeirinho e pintar a porta de vermelho, sacrificar um cordeirinho e pintar a porta. Cada família, a palavra de Deus fala que a família dos hebreus, a família do povo de Deus obedeceram, e o anjo passou e não fez nada. Todo mundo ficou intacto. A família, os primogênitos, os animaizinhos, os filhos, todos os primogênitos do povo de Deus permaneceram intactos, porque ouviram e receberam a voz de Deus. E aí, a palavra do Senhor nos conta que Deus estipulou uma ordem, que essa seria a Páscoa, porque o anjo passou e livrou. A Páscoa significa uma passagem. Quem entendeu? E a partir dessa data, todos os anos, o Senhor Deus ordenava que o povo levasse um cordeirinho e sacrificasse em favor de perdão de pecados, em favor de que Deus perdoasse o pecado daquela família. Era assim, por exemplo, os pais da Anaísa levavam o cordeirinho e falavam assim: Senhor Deus, aqui está esse cordeirinho, perdoa os pecados da Anaísa, perdoa os pecados da Daniela, perdoa os pecados do Abner. Assim, eu e o Samuel levava lá o cordeirinho, perdoa os pecados da Helena, da Estela. Cada família oferecia sacrifício a Deus. Mas chegou um dia que não precisaria mais disso, porque o nosso cordeiro seria quem? Jesus. Isso. Não precisaria mais matar cordeiro nenhum, porque o nosso Deus mandaria o seu filho Jesus como cordeiro, e
igual o versículo que a gente leu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisaria mais de cordeirinho de animalzinho ser morto, porque Jesus ele viria para perdoar os nossos pecados. E o pecado ele faz o quê? O que o pecado faz? O pecado ele faz uma separação entre Deus e o homem, não é verdade? Só que aí veio quem? Veio Jesus. Veio Jesus. E todo mundo sabe a história do nascimento de Jesus, não sabe? Todo mundo sabe, não sabe? Agora a Pro vai contar a história de quando Jesus já estava aqui na terra. Jesus ele veio, Helena, Guilherme, Jesus ele veio aqui na terra e ele foi crescendo, ele era criança igual vocês. Ele foi crescendo. Com 12 anos, os pais deles estavam voltando do templo e disse, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus tinha ficado lá falando do amor do Pai para os professores, para os teólogos daquela época. Jesus estava lá. Jesus tinha grande sabedoria desde pequeno. E ele foi crescendo, fazendo milagres. A Bíblia fala que ele não tinha pecado, ele nunca tinha cometido maldade nenhuma. Só que ele tinha uma promessa de que ele viria para nos resgatar do pecado. Então ele teria que morrer, ele sabia disso. E quando Jesus já estava adulto, ele começou a sentir que estava chegando a hora. Daqui, Carol, pode ir. Jesus ele começou a perceber que estava chegando a hora dele ser morto na cruz. E a palavra de Deus conta uma história que ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. Quem lembra dessa mensagem? Que Jesus sobe no jumentinho e entra na cidade. Quem lembra? A Adriele lembrou. O Heitor também. Jesus ele pede um jumentinho e ele entra. Ah, mas por que Jesus pediu um jumentinho para entrar? Gente, estava tudo na profecia. O profeta Zacarias já tinha profetizado bem antes que, como sinal de um reino de humildade, o Senhor nosso Deus, nosso Jesus Cristo, ele ia entrar na cidade de Jerusalém montado em cima de um jumentinho. E a palavra de Deus nos conta essa história em Mateus 21. Quem quiser ler depois, está em Mateus, capítulo 21. A palavra do Senhor nos conta que Jesus ele entrou nessa cidade e o povo cantava Hosana nas alturas. Ele é realmente o rei, ele é realmente o Senhor Jesus. Muitas pessoas reconheciam que Jesus era o Senhor, outros não. Igual hoje, não é assim? Muita gente entende o amor de Jesus, não entende? Moisés não entende, Heitor, não é, Isabel? Muita gente fala assim, nossa, como Deus é bom, eu vou servir a Deus. Mas tem pessoas que já querem fazer maldade, não é? Tem pessoas que têm coração perverso, coração mau. E essas pessoas não tiveram encontro com Jesus. E a palavra do Senhor nos conta que Jesus ele entrou, fala. Jesus nasceu no Natal. Verdade, Jesus nasceu no Natal. A palavra do Senhor conta que Jesus foi entrando pelaquela cidade e ele falou assim para os discípulos dele, hoje eu quero que você prepare uma mesa de santa ceia, porque está chegando o meu momento, está chegando a minha hora. E quem que sabe o que Jesus pediu para preparar na ceia? Na última ceia? O que Jesus pediu? O que Jesus pediu para preparar, para que fosse preparado na última ceia? Não mais carneiro. Jesus queria deixar estabelecido uma nova forma da gente comemorar a Páscoa. O que foi? O pão e o suco? Sim. Jesus ele colocou todos os discípulos sentados na mesa e ele falou: a partir de hoje, vocês não precisam mais. Jesus morreu na cruz para
o meu corpo significa esse pão. Esse pão aqui que vocês estão servindo nessa mesa vai significar o meu corpo. O meu corpo vai ser partido entre vós nessa mesa. Porque está chegando a minha hora, está chegando a hora que eu vou ser morto na cruz. E para vocês terem lembrança de mim, vocês vão participar da Santa Ceia. E o pão vai ser partido. E o vinho, que é o suco de uva, vai ser como se fosse o meu sangue. Quem entendeu? Então, quando a gente fala de Páscoa, não tem a ver com chocolate. Não tem a ver com o coelho da Páscoa. A ceia, a verdadeira Páscoa, tem a ver com o corpo de Jesus, que é o pão, e o sangue de Jesus, que é o suco de uva. Quem entendeu? E a palavra do Senhor nos conta, Estela, a palavra do Senhor nos conta que Jesus estava explicando ali. Jesus estava explicando para os discípulos, sabe? Explicando. E ele sabia que o tempo dele estava chegando. Quando Jesus terminou de fazer a Santa Ceia, Jesus ele foi para o monte orar. A palavra do Senhor nos conta que ele foi para o monte. Qual era o nome do monte, Estela, que Jesus foi orar? Não. Qual era o nome do monte? Quem sabe? Não. Jesus foi orar no monte do Getsemane. Jesus estava com o coração aflito. Por quê? Por mais que ele sabia que ele teria que morrer por nós, por mais que ele sabia que ele tinha vindo com esse propósito, ele estava ficando angustiado, ele estava ficando um pouco triste. E o Senhor ele foi orar junto com seus discípulos. Ele foi orar junto com os amigos dele. Sim, Jesus foi orar junto com os amigos dele. Só que junto com os amigos estava quem? Quem que estava planejando o mal de Jesus? Judas foi junto. E Judas, ele estava com Jesus, mas ele estava tramando o mal. Ele estava junto com o povo que falava mal de Jesus, que inventava mentira de Jesus. Imagina como que ficou o coração de Jesus. Jesus já sabia. Jesus falou, nossa, puxa vida, né? Judas está junto comigo. Judas é um dos meus discípulos e Judas vai entrar. Jesus já sabia disso. E realmente foi o que aconteceu. A Bíblia nos conta que ele fofocou, ele foi lá e falou para os soldados, olha soldados, Jesus vai estar lá no monte, no Getsemane. E aí os soldados foram lá e encontraram Jesus. A palavra do Senhor nos conta que Judas vendeu essa informação de onde estaria Jesus por quantas moedas, vocês sabem? 21 moedas de prata. Mais 10. 30 moedas de prata, gente. E esse foi o valor que Judas cobrou para denunciar Jesus. Isso é triste, não é? A palavra de Deus nos conta que eles prenderam Jesus, eles acusaram o nosso Jesus, eles humilharam o nosso Jesus, inventaram conversa. Alguns amam Jesus, alguns não amam. Verdade, Carol. Os que amavam Jesus ficaram tristes, os discípulos verdadeiros ficaram tristes. Mas aqueles que estavam com o coração perverso, com o coração mau, só pensavam em denunciar Jesus. Já que você consegue curar essa mente, as pessoas não têm conhecimento. Isso, as pessoas falavam desaforo para Jesus. Já que você é bom, por que você não sai dessa situação? Já que você é um cara, por que você não anda na casa do mundo? Eles ficavam falando esse tipo de coisa para Jesus. Só que Jesus não tinha pecado algum. Os amigos de Jesus ficou felizes porque Jesus ressuscitou. Sim. E Guilherme, sabe o que aconteceu? Jesus ele ouviu tudo calado. Por que Jesus é
comparado ao cordeiro? Quem sabe? Porque o cordeirinho, ele é quieto. Sim, o cordeirinho, ele é quieto, ele é calmo. Quem cuida de cordeiro, de ovelha, sabe como eles são? Eles não são de fazer escândalo, eles vão para o matadouro ali quietinho. E Jesus, ele estava assim. As pessoas falavam, e Jesus falava assim, não, vocês que estão dizendo. Ah, mas vocês que estão dizendo. Jesus está olhando lá de cima tudo que a gente faz. Sim, e sabe, Carol? A Carol falou uma coisa verdadeira. Você sabe por que essa fúria? Somente e simplesmente porque Jesus era o Filho de Deus. Toda essa raiva que o povo tinha dele era só porque ele dizia que era o Filho de Deus. Aí agora a Pro vai inveja. Agora a Pro vai falar um negócio para vocês. Olha o que aconteceu essa semana. Olha o que aconteceu essa semana. A Estela veio no ônibus. Quem volta do ônibus para casa? A Estela veio no ônibus. Aí, o Micaías, que é um amigo da Estela, crente também, estava chateado, porque todo mundo estava em pé no ônibus. Mas o motorista só brigou com o Micaías. E o Micaías falou assim, mas mãe, eu não era só eu, estava todo mundo. E às vezes acontece isso com você, criança. Por quê? Porque você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Você tem a presença de Deus na sua vida. E simplesmente por você ter a presença de Deus na sua vida, as pessoas vão querer acusar vocês. As pessoas vão querer colocar vocês em situações que vocês falam assim, mas não era só eu. Mas o brilho do Espírito Santo está dentro da sua vida. E aí as pessoas olham e falam, ó, a Annalisa está lá, mas não era para ela estar lá, não é crente. Aí já vai lá, ô Annalisa, o que você está fazendo aqui? Não é assim? Aí às vezes a mulher fala, cuidado, e daí fala, tem mil gritando, aí fala assim, olha, o que você está fazendo aí? Você é crente. Não é assim? Aconteceu isso com Jesus. Ele foi acusado simplesmente por ser filho de Deus. Só que ele não abaixou a cabeça, não. Ele manteve firme o seu propósito. E o que a Pro quer falar para vocês? Mantenha-se firme no propósito de Deus. Vocês são salvos. Vocês são salvos em Deus. Vocês têm o brilho do Espírito Santo na vida de vocês. Fala, Carol. Uns vão para o céu, uns vai para baixo. Verdade, verdade. Para a gente alcançar a salvação, a gente precisa estar em Deus. E a palavra do Senhor nos conta que levaram Jesus até Pilatos. Pilatos era o governador ali da época. E a mulher de Pilatos falou assim, Pilatos, você não entra nessa. Você não faz nada contra esse homem, porque ele é inocente. Eu tive um sonho essa noite, ele é inocente. Pilatos ficou com medo. E a Bíblia conta que ele fez o quê? Quem sabe o que Pilatos fez? O que Pilatos fez, Moisés? O que Pilatos fez, Estela? Pilatos ficou preocupado, Pilatos ficou com medo e falou assim, quer saber? Eu lavo minhas mãos. Eu não vou ter culpa sobre o sangue desse homem. E a palavra de Deus nos conta que ele falou isso, mas também não fez mais nada. Porque também não ia adiantar, a palavra do Senhor ela tinha que se cumprir. E Jesus ele foi morto. E morte de cruz. Pilatos lavou as mãos. Sim, verdade. Verdade, cara. E a palavra do Senhor nos conta. Crianças, prestem atenção aqui na Pro, a gente já está acabando. A palavra do Senhor nos conta que Jesus ele foi morto. Penduraram Jesus na cruz, colocaram uma coroa de espinhos, cravejaram o nosso Jesus com pregos. E muitas pessoas, quando ouvem essa história, ficam tristes. Não dá tristeza? Dá tristeza, não dá? Ô Isabel, não dá tristeza ouvir a história da crucificação de Jesus? Sim. Tá bom. A gente fica triste porque uma pessoa inocente ser morta pelos nossos pecados. Mas a gente não é pra gente sentir dó e não fazer nada. A gente tem que sentir gratidão pela salvação. A gente tem que sentir alegria em saber que alguém nos amou com
Você precisa se santificar, você precisa se separar para sentir cada vez mais a presença de Deus perto de você. Cada vez que você se santifica, cada vez que você consagra a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca ao Senhor, mais Ele se aproxima de você. Quando eu era criança, o pastor falou assim, para a nossa turma de crianças, igual aqui, eu era igual a Anaísa. Aí perguntaram assim para ele, pastor, a gente pode ouvir música, funk, rap, sertanejão? Aí o pastor falou assim, vocês podem tudo, mas se existem louvores que agradam o nome de Deus, por que vocês vão ouvir música que desagrada a Deus? Por que vocês vão permitir que o seu coração, que a sua mente se encha de louvor, de músicas que não agradam a Deus? E mesma coisa para tudo. Ah, você não pode fazer isso porque você é crente? Não, não é verdade. A gente pode fazer tudo sim. Só que não vale a pena desagradar a Deus, não é verdade? Não vale a pena desagradar a Deus. Não, eu posso ouvir música, eu posso ouvir um funk, mas a presença do Espírito Santo vai se afastar de mim. Eu quero isso. Eu quero o Espírito Santo pertinho. Pertinho. E sabe o que eu vim falar para vocês? Eu vim falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele fala com o pastor da igreja, ele fala com a nossa mãe, mas ele também fala com a gente. Ele também fala no coração de vocês. O Senhor tem feito milagres e maravilhas. O Senhor tem dado sonhos para as nossas crianças. O Senhor tem dado sonhos e visões para as nossas crianças. O Espírito Santo tem visitado as nossas crianças. Tem visitado vocês enquanto vocês dormem. Tem dado livramentos. Não é verdade, Estela? Você teve um sonho, não teve? Um sonho de livramento? A Helena também. O Senhor tem feito maravilhas. Essa sexta-feira, na quinta-feira eu fui dormir e eu falei, Senhor, as crianças estão sem recurso, né? A gente estava sem recurso, estava passando nas provas. E eu falei, Senhor, será que a gente está no caminho certo? E o Senhor me deu um sonho, o Senhor me visitou em sonho. E falou que é para mim continuar derramando água da vida sobre vocês, sobre as crianças dessa igreja. E a tia está aqui fazendo isso, derramando água da vida. O que é a água da vida? A Jesus. A água da vida, a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Alguns gostam de Jesus, alguns não gostam. Sim, sempre vai ser assim. Sempre nós vamos ter escolhas, mas escolher a melhor parte é escolher Jesus. Que hoje você saia daqui com o seu coração sabendo de que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo, ela é real, ela é verdadeira. Quem está entendendo? A palavra de Deus conta que Jesus morreu na sexta-feira. Tudo isso aconteceu, essa confusão toda, aconteceu na sexta-feira. E Jesus ficou morto na sexta. Jesus ficou morto no sábado. Só que quando foi no domingo, o que aconteceu no domingo? O quê? Ele ressuscitou. Todos os outros deuses do mundo, Buda, Maomé, Mahatma Gandhi, não sei o quê, tudo morto, tudo morreu e tem lá um lugarzinho, ó, aqui está o cemitério, foi enterrado o fulano, mas de Jesus não tem. Porque quando Jesus foi colocado lá naquele, era tipo uma caverna, né, antigamente, uma caverna, uma pedra gigante, e ainda colocaram soldado, colocaram o corpo de Jesus lá dentro, enrolado em panos perfumados, porque a palavra de Deus conta que 2 homens, Nicodemos e outro, foi lá, pegaram Jesus, tiraram Jesus da cruz com carinho, respeitando ali, derramando amor sobre o corpo de Jesus enrolado e colocaram ele lá dentro. E aí, os governantes falaram assim, coloca soldado aí, porque tem uma profecia que ele vai ressuscitar, mas eu quero ver. Aí daqui ele não sai. Colocaram aquela pedra bem grande, colocaram os soldados. Fala, Isabel. Cantar louvores agrada a Deus. Sim, verdade. Colocaram pedra lá, cantaram tudo, achando que tudo isso ia fazer diferença. Mas
Não fez. Quando chegou no domingo, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, não agrada a Deus. No domingo de manhã, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. E é igual um louvor que o Roberto cantou, para sempre. Ele ressuscitou para sempre. E que essa palavra, ela possa ficar no seu coração. A Páscoa não é ovo, não é coelho. A Páscoa é para nós relembrarmos a morte de Jesus por nós. Por que Jesus teve que morrer? Para nos resgatar do pecado. Para nos aproximar novamente de Deus. Nós precisamos somente ter o coração grato. Quem entendeu? Eu convido vocês, eu convido toda a igreja para ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Eu peço que o irmão coloque o último louvor. Nós vamos ouvir esse louvor, porque esse louvor ele fala de João 20. Esse louvor ele fala o que aconteceu depois. A gente tem que gostar de todo mundo. Sim, verdade. Eu convido toda a igreja a ouvir esse louvor e logo após nós vamos estar fazendo a oração de encerramento, Estela. Ó, todo mundo nós vamos cantar junto, tá bom? Estela, Carol. Até agora eu conto a história para vocês. Até Jesus lá na cruz, morrer, como foi contado. Nós vamos ouvir o que aconteceu. Vamos cantar juntos. A minha vida está frente e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos abrindo. Ela estava por essa ideia. Dois anjos Maria viu e ele perguntou: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que a minha está no corpo do meu Jesus, já no corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece. Vai tocar na minha. Não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Olha lá, e avisa os seus irmãos. Parece uma mensagem Maria a sorrir. Falou para eles que ainda não acabou. Que entre a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela foi. E ao chegar lá, ela disse assim: senta a mão todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Até você descer, o segundo filho abriu, e na agradecer, você a porta Glória a Deus, o nosso Jesus, ele ressuscitou. E todas as outras religiões, nós vamos ouvir histórias picadas, histórias que não são verdadeiras.
Mas hoje nós estamos aqui. Pode sentar, crianças, para semear no coração das nossas crianças a verdadeira história, a verdadeiro sentido da nossa existência. E hoje eu quero agradecer a todos os pais, todas as mães que sempre trazem os seus filhos aqui. Não existe outro caminho, não existe outra saída. Cada vez que eu penso que está difícil para mim, que está difícil, o Senhor ele vem até ele me sonha, ele fala comigo, ele me e ele fala: continua derramando água, continua derramando água na vida das minhas crianças. As crianças são preferidas de Jesus. A palavra do Senhor conta, Maria, que as crianças chegaram, os adultos falaram: manda pra lá, tá fazendo barulho, manda pra lá. O Senhor falou: não, deixa, vem a mim, porque o reino dos céus é deles. Vocês são preciosos na presença de Deus. O Espírito Santo quer falar com vocês. O Espírito Santo quer direcionar vocês. E o nosso Jesus, ele vive. E que essa palavra fique no coração. A convida vocês para ficarem de pé. Nós já vamos encerrar. Amém? Ó, vamos fazer diferente. Dá a mãozinha um pro outro. Jesus é um milagre. Verdade, dá a mãozinha aqui pro outro. Estela, dá a mão, vem cá. Vamos fazer a oração de encerramento. Vamos repetir com a boca. Vai, Jonathan, vai aqui. Vai, segura assim. Todo mundo aí. Repete com a boca. Senhor Jesus. Feche o olho. Feche o olho. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. E temi. Eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio, Senhor, que eu posso ser cheio da tua presença. Eu creio, Senhor, que eu serei usado nas tuas mãos para fazer a diferença nessa geração. Senhor, da minha boca sairá louvores que vão exaltar o seu nome. Da minha boca vai sair palavras para edificar o meu lar, para edificar a minha escola, para edificar famílias. Eu creio, Senhor, que o Senhor me dará profissão para louvar e engrandecer o teu nome. Eu creio, Senhor, que eu serei uma flecha para salvar, para abençoar a vida de pessoas, de todos que se aproximarem de mim, beberão água da vida, porque eu creio, eu sei que o seu sacrifício na cruz por mim não foi em vão. Senhor, abençoa a minha família, capacite a minha família cada vez mais, que eu seja luz, que eu seja paz, que eu seja boa influência onde quer que eu passar. Senhor, me dê estratégias para ser um bom aluno, um bom filho, um bom amigo. Senhor, eu quero fazer a diferença, porque eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos